Dom Eugênio Sales, em Natal, Fé e Política, Prefácio, Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo Metropolitano de Natal. Pioneirismo estimulante, Igreja atuante. A presente publicação revela em primeira mão, na integralidade, o contexto e os fundamentos da ação pastoral do movimento de Natal, estimulado por Dom Eugênio de Araújo Sales. Nascido no Acari, o nosso cardeal não esqueceu o que vivenciou e aprendeu na região do Seridó. Ordenado sacerdote em 1943, foi logo encarregado de acompanhar a ação católica masculina, passando a atuar em equipe com alguns outros ilustres colegas do clero potiguar, dentre os quais podemos lembrar o Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros, Dom Manuel Tavares de Araújo e Dom Nivaldo Monte. Identificados com uma pedagogia pastoral e evangelizadora, voltada para a causa dos mais pobres, criaram caminhos que desvendavam a aviltante realidade nordestina, dependente e estorvada pela mentalidade dos políticos e coronéis da época, que sempre tiravam bom proveito da miséria e da fome, alimentando a então famosa e vergonhosa indústria da seca. Líder nato, já no seminário, o então jovem sacerdote articulava as reuniões mensais do clero de Natal, mantidas até hoje. Tais reuniões transformavam-se em ocasiões privilegiadas para confrontar problemas e experiências, definir estratégias e planos de ação evangelizadora, encarando problemas sociais e políticos, conforme relata ao seu entrevistador neste livro. Dom Eugênio conheceu uma ascensão eclesiástica meteórica. Eleito bispo auxiliar de Natal, com menos de 11 anos de padre, em 1954, designado administrador apostólico sede plena de Natal, em 1962, e administrador apostólico sede plena de Salvador, em 1964. Arcebispo de Salvador, em 1968, cardeal, em 1969, e arcebispo do Rio de Janeiro, em 1971. Suas palavras revelam a atenção particular e pessoal dedicada a cada sacerdote enquanto pessoa e pastor em sua paróquia, o valor da contribuição efetiva das religiosas e o valor do papel dos leigos. Revelam também a capacidade de diálogo com todas as correntes políticas, o diálogo interreligioso, mantendo sua firmeza de princípios e convicções. Nos 10 anos de episcopado em Natal, projetou-se nacional e internacionalmente com o seu dinamismo apostólico e pioneirismo pastoral, dando forma e visibilidade ao que se constituiu o famoso e extraordinário Movimento de Natal. Experiência de alcance sócio-transformador imensurável pelo seu poder de despertar e formar lideranças para, de forma organizada, fazer uma verdadeira revolução socio-religiosa. Também enfatizou a necessária cooperação nacional e internacional entre dioceses, apelando claramente a dirigentes e leigos de dioceses mais abastadas a compartilhar riquezas com dioceses mais carentes em recursos humanos e financeiros. Liderou uma ação da Igreja como resposta aos desafios de uma realidade a ser transformada, atenta aos sinais dos tempos que vinham se manifestando e tão felizmente catalisados pela encíclica Mater et Magistra do bom Papa João XXIII, publicada em 1961,
Havia um despertar da América Latina que repercutia no Brasil pelo apregoamento das reformas de base e pela militância e fortalecimento das mais variadas formas. Não seria demasiado afirmar que o pioneiro movimento de Natal experimentou e estabeleceu bases sólidas quanto a alguns dos conteúdos e linhas de ação que logo em seguida saíram fortalecidas do Concílio Vaticano II. Esta publicação permite conhecer como e por que foram definidas e implantadas ações significativas como as escolas radiofônicas que deram origem ao MEB, Movimento de Educação de Base, seu programa de educação integrada e de alfabetização de jovens e adultos, e todas as atividades desenvolvidas através do SAR, Serviço de Assistência Rural, com profunda atuação nas comunidades rurais e nas periferias urbanas. Ações, em sua quase totalidade, confiadas aos leigos. Destacam-se a institucionalidade que gerou resultados duradouros no âmbito do cooperativismo, do associacionismo, a implantação das primeiras colônias agrícolas nos vales úmidos do Pium e de Punaú, e ainda a organização das semanas rurais e a criação de sindicatos de trabalhadores rurais, hoje integrantes da FETARNE. Na própria igreja, a campanha da fraternidade, as semanas bíblicas, a inserção de comunidades religiosas nas paróquias sem padre, o Instituto de Teologia Pastoral para a América Latina, entre tantas outras iniciativas. O livro detalha um período, o de Natal. Aborda ainda diálogos sobre a organização do Colegiado dos Bispos do Nordeste e sua influência direta na criação da SUDENE para atuação planejada e prioritária na região Nordeste. Hoje, o Secretariado Regional do Nordeste Brasileiro reúne 52 dioceses e tem sede em Natal. Pelo período das entrevistas, o livro não aborda a delicada e decisiva experiência do pastor nos tempos do regime de exceção, quando manteve o difícil diálogo entre a Igreja e o governo militar. Com toda sua nobreza e valores cristãos, Dom Eugênio acolheu e protegeu centenas de asilados e refugiados políticos da nossa América do Sul. Nos tempos do Papa Francisco, retomar de perto as ideias fundadoras do movimento de Natal, as respostas estratégicas e operacionais que foram gestadas a partir de um contexto claramente indicado, poderão inspirar a ação de nossa Igreja, clero e leigos. O Papa tem demonstrado com clareza, por meio de seus gestos e atitudes, assim como por suas falas e escritos, a necessidade de uma igreja voltada ao serviço dos pobres, próxima, acolhedora, sincera, realista, que promova a cultura do encontro e do amor. Uma igreja do perdão, profética, livre de amarras com os poderosos do mundo, aberta ao diálogo, sem discriminar os que pensam diferente, agindo além da sacristia e dos muros das capelas. Este ideário foi anunciado de forma ousada e consistente por Dom Eugênio. É desse ideário que trata este livro, de uma fé encarnada, de uma concepção de política que transcende o limite institucional do Estado e as colorações partidárias que variam com o tempo. O horizonte da política, tanto para o Papa Francisco quanto para Dom Eugênio, repõe a dimensão universal para uma política do homem.
por entre as sombras e os desmandos da civilização, haveremos de reaver as forças da conjunção e o ideário de uma humanidade predestinada a viver em harmonia. Como irmãos que somos todos nós, povo de Deus na terra. Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal, Rio Grande do Norte, agosto de 2014.